Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bora Falar de Branding e Reputação. Conversando hoje com Carolina Fernandes, CEO da Cubo Comunicação, também autora de um livro que muito me interessou, que é a Tecla SAP do Marketês. A Carolina, ou Caru, como é carinhosamente apelidada, né? Ela tem uma habilidade, ela tem um blog dentro do Instagram chamado Sextou com a Boys, onde ela conversa sobre temas bastante atuais sobre o marketing. Por exemplo, Bebê Reborn, por exemplo, CPI das Bets e por aí vai. Então, é importante a gente conseguir trazer pessoas que estejam interpretando, reescrevendo, acima de tudo, o nosso marketing contemporâneo. E uma coisa que me chamou a atenção dentro do livro dela, né, A Tecla SAP do Marketês, é que toda profissão, isso tá na chamada do livro, e eu me lembro também muito bem sobre isso, porque eu conversava já sobre isso há bastante tempo com um amigo meu. Toda profissão acaba tendo o que a gente pode chamar do vocabulário VAP, vocabulário de afirmação profissional. Então, se eu sou um advogado, eu falo advoguês; se eu sou economista, eu falo economês, sempre com termos que são difíceis, são rebuscados, que causam um distanciamento acima de tudo e fazem com que a pessoa se sinta num outro patamar. Quer dizer, quem fala se sinta, tem essa errada impressão de que está em outro patamar e que nós, seres humanos, sejam médicos, sejam advogados, sejam economistas, estão falando de coisas que a gente não sabe, né? Quando na realidade às vezes são apenas transcrições de uma expressão já utilizada, uma reestilização, poderia até dizer gourmetização, mas não vou falar isso. Mas, acima de tudo, reinterpretações no idioma inglês de termos que a gente já usava ou que foram ressignificados, acima de tudo. Então, a Carolina, estou olhando aqui minha cola, né? Ela é host de um podcast também com o mesmo nome, a Tecla SAP do Marketês, e, como eu disse, do Sextou com a Voz. E, recentemente, ela passou a ter a atuação acadêmica como professora do MBA da PUC Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, em um segundo, a gente vai trazer a Carolina. Só lembrando antes para você que o Bora é um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, uma consultoria internacional especializada na gestão da reputação corporativa, que não tem nenhum tipo de objetivo comercial. O Bora, acima de tudo, ele tem o objetivo e o único propósito de levar conhecimento a quem estuda ou, acima de tudo, trabalha no ecossistema de gestão de marcas e reputação. Comunicação, marketing, relações públicas, sustentabilidade, jornalismo, por aí vai. Esse é o nosso único objetivo: levar conhecimento a quem de fato interessa. Ok? Então, se você entende que isso é bacana, clica aqui embaixo, dá o seu joinha. Se você entende que precisa compartilhar para alguém que, de alguma maneira, faça sentido esse conteúdo, por favor, sinta-se à vontade. Tá bom? Em cima disso, a gente conversa daqui a pouquinho, então, com Carolina Fernandes, CEO da Cubo Comunicação. Voltamos em um minuto, voltamos já. Tá bom? Até já. Olá, pessoal. Voltando agora ao Vive a Cores com Carolina Fernandes, a CEO da Cubo Comunicação. Como eu disse na abertura da gravação, a Carol, Caru, ou Carolina, como a gente quiser chamar, ela tem um livro que eu achei bastante interessante, e desde já fica aqui a recomendação para vocês conhecerem, que se chama Tecla SAP do Marketês. Como eu disse na abertura do programa, todas as profissões acabam tendo o que a gente chama de vocabulários de afirmação profissional, né? Onde parece que existem grupos, dialetos específicos de cada um, e a Carol vai contar para a gente, conseguiu quebrar, decifrar esse código especificamente da nossa atuação. Fiquei bastante impressionado na minha pesquisa com o Sextou com a Boys, então fica aqui a dica para vocês também. Dito isso, né, mais uma vez só reafirmando, o objetivo do Bora Falar de Branding e Reputação é um objetivo acadêmico, trazer, acima de tudo, pessoas interessadas e interessantes dentro do nosso ecossistema de comunicação, gestão de marcas e marketing,
para compartilhar com a gente seus pensamentos, suas estratégias e, acima de tudo, que não poderia deixar também as nossas angústias e as nossas inquietações. Dito isso, seja muito bem-vinda, Carolina, ao Bora Falar de Branding e Reputação. Obrigada, Dario, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você de um tema que eu gosto tanto de falar. Então, vamos aí desbravar muito esse universo. Ok. Carolina, como é do nosso procedimento padrão, vamos assim dizer, né, que eu vim da aviação, como é do nosso procedimento padrão, a gente sempre pergunta primeiro um pouco sobre a pessoa que a gente está conversando para entender um pouco do seu histórico de carreira, aonde estudou, e agora também, né, que eu sei que você também se tornou professora da PUC do Rio Grande do Sul. Então, conta o começo, meio e lógico, não é o fim, mas acima de tudo a evolução de alguém que agora também está dando aula. Maravilha. Bom, eu sou a Carolina Fernandes, Carol ou Caru, como me chamam aí, sou fundadora da Cubo, a Cubo Comunicação, que é um hub de comunicação que eu fundei há 9 anos, mas falando um pouquinho antes disso, né, eu comecei minha carreira como jornalista, fiz faculdade de jornalismo na Embi Morumbi, depois fui fazer outros cursos de marketing, especialização e MBA na ESPM, inclusive em negócios digitais. Trabalhei muito no mercado corporativo, trabalhei como assessoria de imprensa, produção de eventos, agência de comunicação e fui para o mundo corporativo, que foi onde me desbravou aí por 9 anos no mercado de tecnologia. Fui gerente de comunicação América Latina de uma multinacional de tecnologia, que foi onde eu comecei a trazer essa parte do tecla SAP, que a gente brinca, né? Porque tinha o tecniquez do pessoal da TI, tinha o marquetês, o juridiquês, e por que não a gente trazer o marquetês, né? Mas daí quando a gente falava disso, quando eu entrei nessa empresa, o meu gestor direto, ele não era da área de comunicação ou de marketing. Então, para eu pleitear algum tipo de orçamento ali, eu precisava mostrar para ele que aquilo era interessante para a empresa. Então, não adiantava eu falar para ele, eu preciso criar uma landing page. Ele ia falar assim, não precisa disso aí não. Agora, se eu falar que eu precisava de um formulário de contato para que as pessoas chegassem, aquela oportunidade viesse ser um cliente, aí ele falava, isso a gente precisa. Então, ficava mais fácil eu trazer a tecla SAP, e aí eu brinco que a gente precisa trazer até um outro nome hoje em dia, né? Porque a geração Z não sabe o que é tecla SAP, ela não tinha aquele controle onde tinha que apertar essa tecla. Então, às vezes eu tenho que fazer a tecla SAP da tecla SAP, né? Mas é aquela coisa de quem está no mercado, né, de marketing e tudo mais, a gente consegue conversar, a gente tem o nosso dialeto, vamos dizer assim, únicos, mas quando a gente sai disso, é aquela coisa que você chega no médico, você não entende nada do que ele está falando. Então, a gente precisa traduzir isso de uma forma melhor e mais fácil, uma vez que a gente está falando com o cliente, com o público que a gente quer falar, né? Todo mundo hoje precisa de marketing, e eu brinco que depois da pandemia, quem achava que não precisava de marketing, teve a certeza que de fato precisava. Então, quando a gente fala de rede social e tudo mais, então, dentro disso, eu vejo que é super importante a gente trabalhar de uma forma simplificada, porque a gente vai falar com pessoas que não sabem do marketing, né? Então, isso acaba sendo uma forma mais fácil da gente conversar. E aí o Tecla SAP do Marquetês, ao longo dos anos, virou não só o meu livro, como virou o nosso canal de podcast, que hoje está dentro do Pinterest, o único podcast aí que está dentro do Pinterest por mais um ano aí, e também virou minha palestra, né? Então é a forma como a gente vai trabalhando, virou um produto, algo que era um jargão, então ele virou um subproduto da agência, né? Então a gente tem aí outros 3 produtos dentro da agência, não só como agência de marketing, mas com esses outros subprodutos dentro disso. E recentemente, como você comentou também, professora convidada aí do MBA da PUC do Rio Grande do Sul, na parte do digital para a matéria de digital. Então, quando a gente fala do mundo híbrido, né, essa coisa do físico com o digital, virou um digital aí de como a gente vai trabalhar todo esse contexto aí nessa Olha o SAP, evolução hein? que temos Olha a tido. tecla SAP, hein? O digital com digital, juntando os dois Aham, vira um aham. digital. Então é isso que a gente tem trabalhado também, né, bastante nessa evolução contínua que a gente tem visto aí, né, com isso. Quando foi. Eu não fiz esse dever de casa, eu vi o livro, mas não fiz esse dever. Quando é que foi lançado o livro? O livro foi lançado em fevereiro do ano passado, mas é muito curioso porque ele estava pronto em setembro de 2023
e aí veio aquela coisa do boom de inteligência artificial que não tinha vindo para o Brasil ainda, mas eu pausei o livro e falei, não tem como a gente não ter algo sobre inteligência artificial e eu preciso estudar esse negócio para não ser uma coisa que seja colocada de qualquer jeito. Então, dei um break no livro, e aí fiz todas as adaptações com base em inteligência artificial também, no que estava vindo aí, para não sair um livro já antigo, né? Eu brinco que nossa área tem evolução constante, então precisava sair com frescor aí. Mas aí eu já fico pensando que a velocidade com que as coisas aparecem, tecnologias e conceitos aparecem, já está garantido o volume 2. Daqui a pouco já Sim. precisa de uma. É o famoso igual dicionário, edição ampliada e atualizada. E você sabe que no nosso livro, né, eu falo nosso porque para mim é dentro da Cubo, então é muita coisa, mas no meu livro eu coloco um glossário, inclusive. Então, exatamente com as teclas SAPs do marketês. Então, todas as siglas, jargões, né, de área comercial e de marketing aí, eu acabo trazendo dentro disso também. E é algo bem curioso aí. E eu acho que, sem dúvida, pelo menos o glossário tem uma versão 2 aí muito em breve. Que é só porque eu entendo que o livro tem total conexão com o nosso público. A tecla SAP do Marketplace, ele está, por exemplo, eu pesquisei, ele está nos grandes marketplaces e também está nas livrarias físicas. Está na Livraria da Vila, eu sei que aqui em São Paulo está disponível na Livraria da Vila. Livrarias de aeroportos também, em algumas delas eu sei que também estão. No Amazon e outros marketplaces aí. Ok. Bom, vamos falar agora. Eu estou doido para falar alguma expressão em inglês para daqui a pouco a gente fazer a tecla SAP. Quanto tempo tem a Cubo? Conta um pouquinho dessa estrada de vocês, né? E principalmente assim, na sua visão, qual é a grande proposta de valor, qual é o grande pilar de diferenciação em relação a outras empresas? Uhum. A Cubo nasceu, eu digo oficialmente, em 2016, a gente fez 9 anos agora em maio, e eu vejo que o nosso diferencial foi da forma como ela nasceu, né? Eu já tinha trabalhado em marketing e comunicação em diversos formatos, e entendia quais eram as minhas dores em cada um deles. Então, eu fui compilando isso em cada lugar, e eu vejo que minha dor principal no mundo corporativo era, por ser uma gestora América Latina, ter um time muito grande e cuidar de absolutamente tudo, eu tinha que ter fornecedores, parceiros, prestadores de serviço, como quer que a gente chame, diversos. Então, um para o digital, um em cada regional, um para assessoria de imprensa, um para campanha. Eu falava, não é possível que ninguém faça isso integrado. Não é possível que eu vou ter que ter uma pessoa do time para alinhar a estratégia com todas as agências, a identidade visual com todas as agências, a comunicação, o brinde e tudo mais. Falei, por que não fazer tudo isso num lugar único? Existem agências, sim, que fazem isso tudo num lugar único, mas eram inacessíveis. Então, a gente está falando de grandes empresas multinacionais aí que gastam milhões, por exemplo, em TV, né, em propaganda e tudo mais. Na época, quando a gente trabalhava, eu falei, não é possível que não façam isso para um mercado e seja mais democrático, né? E aí a Cubo nasceu, de fato, com esse propósito de ser muito integrada, essa atuação em todas as vertentes que tangiam marketing e comunicação. E aí, com essas atualizações e novidades e nomes e nomenclaturas que chegam, né, a gente fez um rebranding da marca nos últimos 2 anos, foi 2023, onde a gente se denomina agora como um hub digital de marketing e comunicação. Então, o que isso de Opa, fato... opa, opa, mais uma Exato, aí, hein? calma que eu vou fazer a tecla SAP agora, do que o que de fato isso significa, né? A gente integrou todas as soluções físicas e digitais num lugar só. Então, planejamento estratégico, identidade visual, gestão de rede social, tráfego pago, produção de evento, desenvolvimento de site, apresentação corporativa, assessoria de imprensa, gestão com influencer, enfim, todo o ecossistema, vamos dizer assim, né? Virou uma palavra também que as pessoas adoram usar, né? O ecossistema, a gente usa isso que era da natureza para virar uma coisa que virou a nossa natureza, né? Então, a ideia aqui é a gente integrar de
de fato, tudo de uma forma mais fácil, né? Uma gestão unificada e estratégica aí para o nosso cliente, com um ponto único focal de atendimento. Então, é a pessoa de atendimento que vai fazer toda essa tecla SAP e desenvolver o que você precisa para dentro do nosso time, independente de qual ponto é que você esteja aí tendo necessidade. Então, hoje, na verdade, eu brinco que a gente não tem um pacote específico, né? A gente tem, na verdade, soluções que a gente desenha. Então, a gente entende a necessidade do cliente para a gente desenvolver. Como a gente tem um escopo muito grande onde a gente pode atuar, a gente vai vendo o que é imprescindível, onde a gente pode começar. A gente trabalha com pilares dentro disso, de onde a gente vai construindo isso com o cliente da melhor forma, né? Então, o Phygital aí dentro dessa fusão é de fato para a gente criar experiências mais completas, mais conectadas aí com esse comportamento atual do consumidor de uma forma ágil, né? Então hoje a gente vê, por exemplo, que muitos dos nossos clientes, eles terceirizaram a área de marketing para a gente, eles não têm ninguém de marketing, a gente cuida do fim a fim e faz um reporte para alguém comercial ou para alguém, até para o dono da empresa. Então, mais do que nunca, a gente tem que fazer a tecla SAP para esses nossos clientes, porque senão ele não vai entender de fato muitas coisas do que a gente traz. Então, dentro do nosso dia a dia, a gente foi vendo essa necessidade da tecla SAP na nossa linguagem junto ao nosso cliente. Sabe que usando uma expressão em inglês, mas assim, as expressões, uma vai sucedendo a outra, né? Antigamente tinha uma expressão que era do full service, né? Então, a comunicação integrada, tudo é o que antes se falava de uma agência full service. É, curiosidade barra cultura inútil, você falou que você é um hub de comunicação digital. Você sabe de onde vem a palavra hub? Não sei. Tá? Hub, ele é o cubo da roda de uma bicicleta. Imagina que sai dali todas Uhum. aquelas coisas, o hub é o que conecta tudo. E aí volta a expressão ao âmago da palavra, o que você está dizendo. Em um único ponto de contato, ramificam dali todas as Uhum. necessidades e todas as soluções para o cliente. Entendeu? É o cubo da roda da bicicleta, isso é o hub. Isso é Olha que muito usado, incrível. A isso é muito gente usado desculpa, pode falar. isso é muito usado, por exemplo, da onde eu vim antes, né, aviação. Vamos pegar, sei lá, Salvador, vamos pegar Rio, São Paulo, eles são hubs. Significa, voltando ao desenho do cubo da roda, que vários se ramificam e chegam lá e de lá partem de novo para outros Uhum. locais. É exatamente essa capacidade de unir, de receber e depois de devolver soluções. Esse é o conceito do hub, acima de tudo. Famoso cultura E inútil. Fica aqui a Não, e eu dica. achei interessante, porque isso pode estar mais no nosso discurso ainda, porque você falou o cubo do Hub, e a nossa empresa chama Cubo Comunicação. É. Então, acho que integra mais ainda isso dentro, zero cultura inútil, e sim vai virar discurso aqui. Legal. Espero ter ajudado. Voltando, você já falou um pouco da tua motivação, né, para construir o livro, mas eu queria voltar nisso, né, no tal do VAP, Vocabulário de Afirmação Profissional, que você decodifica no seu livro. Eu entendo, né, que cada profissão, médico, advogado, economista e vários outros, cientistas, cada um tenha uma linguagem própria, de termos próprios, porque acaba isso resultando dos estudos e da linguagem. Isso é perfeitamente compreensível. Porém, e você fala isso no, na orelha do livro, né, no resumo do livro, que é, se por um lado isso é necessário, porque, de novo, faz as pessoas especializadas entenderem isso, quando você traduz isso para o cliente final, ou para o paciente do médico, ou para alguém que está precisando de um conselho de um advogado, por exemplo, ou para alguém, no seu caso, que parte da sua experiência, ou alguém que precisa decodificar isso para tomar uma decisão empresarial, esse vocabulário de afirmação profissional mais distancia do que aproxima, mais faz ser pouco entendido do que muito entendido, né? Existe aquela música do Milton Nascimento tem que ir aonde o povo está.
pelo contrário, você afasta. Você faz com que as pessoas não entendam, como você usa um exemplo tal da landing page, né? O, o que é a landing page? É um formulário de contato. Você não acha isso assim que deveria ter um meio termo assim? Ok, a gente tem algumas expressões, porém, por outro lado, a gente precisa se fazer entender pela sociedade como um todo? Não, sem dúvidas, Dario, é exatamente isso, né? A gente tem em cada profissão suas linguagens próprias, só que o problema começa quando a gente tenta conversar com pessoas que estão fora aí dessa bolha, seja um cliente, um parceiro, um consumidor, e ninguém entende absolutamente nada, né? Então, veio de fato dessa inquietação aí de como tornar o marketing mais acessível sem perder uma profundidade, né? Então, falar uma landing page ou falar um formulário de contato, o resultado final é o mesmo. Mas como a gente vai chegar nisso, né? Então eu vejo que a entrega é muito mais fácil. E quando a gente fala de marketing e quando eu comento que todo mundo hoje precisa de marketing, além da agência, a gente criou um curso de marketing para empreendedores logo depois da pandemia, porque a gente tinha os nossos clientes de marketing, alguns clientes a gente atendiam que eram muito pequenos, e aí com a estrutura da agência a gente não conseguia mais atender, e aí a gente criou um curso para que a gente conseguisse ser acessível ainda, que é o marketing para empreendedores. E aí, com isso, a gente criou de uma forma muito didática, e com as dores do que eles vinham falando, eu fui melhorando essa forma da escrita e da forma de linguagem para que eles entendessem o que fosse necessário minimamente no básico. Né? Depois do curso do Marketing para Empreendedores, a gente viu ainda uma outra questão, que era uma dificuldade deles de, ok, estou num momento onde eu já consigo contratar alguém, talvez não a Cubo, mas eu preciso ter alguém. Então, ficava esse limbo. A gente criou a incubadora digital. Então, é um spin-off da Cubo, a gente criou com uma proposta para essas pessoas que ainda são menos ainda entendidas ou que têm negócios menores para a questão da incubadora. Só que, na verdade, quando a gente coloca em termos de linguagem, é tudo igual, né? Então, de algo que acabou virando um novo produto, veio essa simplificação da linguagem para a gente não perder profundidade, para a gente garantir que tem essa estratégia, esse retorno, tanto para o cliente como para a gente, e que seja mais acessível isso, né? Então, é por isso que eu bato tanto nessa tecla SAP aí, tanto no livro, como no podcast, como uma proposta aí de fato de simplificar a comunicação, mas sem empobrecer. Então, não é perder resultado ou qualidade do que você está falando, e sim de uma forma simples, mas efetiva. Entendi. Queria mudar o rumo da prosa. Antes de seguir aqui no roteiro, eu combinei com você, eu queria fazer uma pergunta que tem sido uma constante nos podcasts, nas palestras que eu ouço, que é a questão do inteligência artificial versus criatividade humana e imperfeição, né? E aí é um fla-flu, no sentido de tem gente que quer ir 100% para a inteligência artificial, tem o outro lado que quer permanecer usando, acima de tudo, da criatividade humana, entendendo que isso, com as suas, com a criatividade, mas também com as suas imperfeições, é o que nos torna humanos e é o que faz uma comunicação engajar, por exemplo. E aqueles que defendem o balance, tentando fazer um mix, já que a gente está falando em inglês, né? Tentando fazer um balance e um mix entre os dois. Você, como um CEO de uma full service, de uma comunicação, de uma agência de comunicação integrada, tem vivido com seus clientes essa demanda barra desafio, ou ainda não é um tema que tem sido apresentado pelos clientes? Eu acho que é excelente essa pergunta, exatamente pelo momento que a gente passa, e aí eu estive aí nos últimos Web Summits, tanto o de Lisboa como do Brasil, nos últimos 3 anos, e é onde a gente fala muito dessa questão de evolução e de inovação, e onde a gente vê, não tem como não usar inteligência artificial nos dias de hoje, senão a gente fica ultrapassado. Não só ultrapassado em termos de criação, mas em termos de agilidade de entrega. Cada vez mais as pessoas querem coisas mais imediatas,
e eu vejo as inteligências artificiais como excelentes assistentes. A gente usa bastante aqui, mas eu brinco muito que a gente tem que usar com muita atenção, né? É aquela coisa de não dá para você simplesmente entregar isso como se fosse uma pessoa que execute. Mas ali é algo que existe questão evolutiva e de agilidade. Então, fazendo um contraponto e nem falando de inteligência artificial, mas 9 anos atrás, quando eu fundei a Cubo, para fazer um relatório mensal para um cliente de entrega de gestão de rede social, eu tinha que fazer manualmente, me demorava 3 dias. Hoje, a ferramenta que a gente usa me entrega em menos de 50 segundos, para não dizer 30. Então, não é que ela me agilizou, é uma questão intelectual. Ela me agilizou uma questão processual e que me dá muito mais subsídios para eu executar outras coisas mais estratégicas e que eu preciso pensar. Não é contar a quantidade de post, quantidade de like que tinha ali. Então, isso é uma questão de ferramenta que me trouxe essas oportunidades. Quando a gente traz isso para o cenário atual de inteligência artificial, eu vejo a mesma coisa. Então, quando a gente precisa criar cronogramas, planejamentos e coisas, a gente imputa informação do que a gente precisa, ele nos traz como um assistente em termos de pesquisa, e aí é a parte da capacidade criativa, do entendimento e tudo mais, refinar esse material. Então, hoje eu vejo muito que os cargos que a gente tem mais júniores, aquela coisa, a inteligência artificial não vai substituir profissional. Os cargos júniores, eu penso que sim. Ainda não substitui, mas sim, eu penso que sim. Os cargos sêniores, cada vez mais a gente vai precisar deles. E os que estão atentos e em aprendizado disso. Então, fato é que já existe a primeira graduação em inteligência artificial. Então, a gente está vendo onde tem essa evolução, né? E eu falo muito em questão de profissões e não só do marketing. Quando você passa em alguns lugares, fala como que limpam as janelas de prédios, né? Então, você tem aquelas pessoas nos andames, para subir que tem que ter todo aquele equipamento de EPI. Hoje já existem drones que são manuseados por pessoas para limpar as janelas. Ou seja, a profissão é a mesma, mas a forma como ela vai ser feita é diferente. Então, existe uma questão evolutiva, onde aí não vai precisar ter todo um equipamento, um custo, uma questão de segurança, mas você precisa de um profissional apto para isso, né? Então, eu vejo que é uma evolução que me brilha muito os olhos e que me dá mais tempo para o que eu gosto, que é ser criativa. Então, a parte chata, que eu digo, que é de processo e tudo mais, eu vim de criação, né? Então, ser CEO da empresa, às vezes é chato, você precisa ver um monte de outras coisas administrativas, né? Mas você acaba não ficando tanto nessa estratégia. E que a inteligência artificial e as ferramentas atuais, elas permitem a gente fazer isso, né? Então, eu vejo muito que nos traz mais dados, nos traz mais performance, indica com mais clareza e embasamento o que a gente precisa desenvolver, onde a gente pode estar dentro de cada cliente. Então, hoje eu não vejo inteligência artificial no marketing como uma ameaça, muito pelo contrário. Ele me traz subsídios, me traz ideias, às vezes quando a gente tem aquele bloqueio criativo, quem nunca? Então, você traz aquilo como uma forma de te dar um input, né? Então, eu vejo isso muito como positivo. O que eu não vejo como positivo é usar ele sem uma forma, assim, sem um refinamento, copiar e colar do que está ali, né? Sem avaliar. Tem um senso crítico. Tem um senso crítico. Exato. Mas eu vejo que quem está usando isso com parcimônia e bom senso, eu acho que é excelente. Aqui a gente tem, na nossa consultoria, a gente faz um relatório trimestral, por exemplo, que é publicado no Meio Mensagem. Eu peguei uma dessas ferramentas e, assim, sem aplicação paga, entrei na área normal, notebook LM, posso falar até para ficar de dica aí para quem quiser. A gente pegou um relatório de 30 páginas, subi o relatório, pedi para ele resumiu, e aí de quebra, eu não tinha pedido isso, ele já gerou um podcast de 2 pessoas conversando, um homem e uma mulher, conversando sobre os principais tópicos do relatório. Assim, foi 100%? Não, foi 80%.
porque às vezes algumas coisas não estão em tabelas ou em textos, estão em imagens, um infográfico, por exemplo, e aí esse infográfico talvez dificulte um pouquinho mais o entendimento de se A é mais importante do que B. Mas o que está em tabela e o que está em texto, nossa, foi perfeito. Bom, voltando aqui para o nosso roteiro, queria que você me dissesse uma coisa que você entende que a gente, fora a inteligência artificial, mas que a gente conseguiu evoluir enquanto profissão e que te faz brilhar o olho, e uma coisa talvez que a gente pudesse repensar e tentar melhorar dentro de todo o espectro, seja tecnologia, método, relação, né, da nossa profissão. Eu vejo muito, Dario, que alguns pontos positivos, né, com relação ao marketing, uma valorização maior do marketing, porque marketing sempre foi visto como custo. Então, ainda é muito visto como custo, mas eu vejo que cada vez mais as pessoas entendem como uma área estratégica dentro da empresa. Então, isso é algo que eu vejo de uma forma muito positiva, principalmente com o boom de rede social, né? Então, quando a gente fala disso, todo mundo precisa estar em rede social, então quem faz isso? Marketing. Então, veio muito atrelado isso dentro de empresa como uma estratégia para o marketing digital aí dentro disso. Uma outra coisa que eu vejo com muitos bons olhos e que eu acho que inteligência artificial não faz, e aí a gente precisa muito de ser humano ainda, é criar comunidades. Então, quando a gente diz de criar comunidades, as pessoas que estão ali engajam com pessoas, por mais que seja dentro de uma rede social, são pessoas falando com pessoas ali por trás disso, e eu vejo isso com bons olhos, onde a inteligência artificial ainda não chegou, e eu não sei o quanto isso chega, quando você tem uma marca ali que é muito forte, muito relevante, ela tem essa comunidade ali que defende, né? Então, isso é um ponto também que eu vejo muito grande. E uma outra é do movimento de criadores, né, de conteúdos, especialistas, né, e quando eu comecei a abrir minhas redes sociais, são uns 3, 4 anos atrás, e eu comecei a gravar e eu não era uma pessoa que gostava de abrir câmera e tudo mais, e era aquela coisa do que as pessoas falavam, vai, você vai virar blogueirinha? E na verdade não, na verdade eu estou muito longe de virar blogueirinha ou de fazer publis, vamos dizer assim, mas na verdade eu estava me posicionando como autoridade, especialista e dona da minha empresa, então eu estava vendendo meu peixe ali, né, dentro disso, e me posicionando, então eu vejo que esse movimento do virou blogueirinha de 3 anos atrás que eu sofria, hoje, eu vejo isso de uma forma muito diferente. Tem tido regulamentações, né, como uma profissão. A economia criativa no país hoje, ano passado teve um dado do Web Summit que eu fiquei chocada quando eu ouvi que ele representa mais que a indústria automobilística no Brasil. Então, ele gira mais a economia do que uma indústria. Então, caramba, né? Do que uma indústria, não, do que todo um mercado, né? Automobilístico. Então, peraí, né? A gente tem que respeitar que é algo que de fato está fazendo sentido. Então, as marcas olhando com esse olhar, a comunidade, é o tipo de conexão. Então, eu vejo isso com muitos bons olhos, porque todo mundo pode ser o criador de conteúdo da sua própria marca, da sua própria empresa. Então, eu vejo isso como um ouro que cada um tem aí. E bom, bom. Algum ponto que você acha que a gente possa evoluir? Fazendo esse contraponto do mesmo tema, né? Tem muita gente que abre suas redes sociais como especialista, como autoridade, na verdade não é, né? Então é aquela coisa que traz muitas informações erradas e tem uma comunidade grande, e aí eu acho que traz esse contraponto de educação reversa, né? E tem muita confusão, né, em relação a isso, porque, querendo ou não, todo mundo virou criador de conteúdo, todo mundo sabe fazer post, mas é diferente fazer um post, fazer uma estratégia. É diferente você entregar um conteúdo ou entregar por entregar ou alguma coisa intencional, né? Então, eu vejo que ainda existe muita superficialidade ainda do que se fala disso, mas eu acho que estamos caminhando aí, mas são alguns pontos ainda que eu vejo que a gente precisa evoluir aí de essas vendas e promessas de cursos online que vão te deixar milionários, e, enfim, né? Eu ainda sou um pouco cética, apesar de terem clientes nossos que fazem o 6 em 7,
mas é uma comunidade muito grande, eles já têm muito tempo de mercado, não é essa coisa que você vai comprar um curso e fazer, né? É o 6 em 7. Então, eu sou um pouco mais criteriosa e conservadora quando a gente coloca esse tipo de coisa para as pessoas de uma forma, numa vala comum, né? Então, eu acho que isso é uma preocupação ainda minha. Eu acho bem bacana você falar sobre isso, porque eu também compartilho disso. Eu acho que o mesmo lado bom, ele pode ser o lado ruim, né? Tem muita gente falando, que bom que todo mundo possa expressar. E o lado ruim, tem muita gente falando e causando desserviço, né? Causando desinformação, trazendo falsas promessas. Até no âmbito acadêmico a gente vê isso, né? Só extrapolando, cursos que dizem, você não precisa fazer um MBA, você consegue, em um final de semana, você faz um MBA da sua vida. Por favor, pera lá. Sei lá qual a melhor expressão, né? Assim, cada coisa no seu lugar. Você pode sim fazer um belo curso de atualização ou de formulação de ideias ou de saculejar a sua cabeça no final de semana, mas isso não é um MBA, por exemplo, né? E você tem isso de vários e várias coisas. Então, que bom que tem muita gente falando e que pena que às vezes muitas dessas pessoas têm objetivos muito dispersos e causam um desserviço em geral. Estamos caminhando aqui para o final, tenho três perguntas aqui, na verdade duas e a derradeira. Você, como uma um hub de comunicação integrada, digital, né, passa pelo branding. Semana mesmo, eu sou do Rio de Janeiro, fui no Rio 2C, e muito se falou sobre branding e rebranding, por exemplo, né? E, aliás, quando vier ao Rio, por favor, me avise para a gente conversar pessoalmente. Semana que vem estarei aí também na sua terra. Espero que não esteja tão frio como costuma estar. É, então, assim, o branding para mim, e por isso que é bora falar de branding, reputação, para mim não são coisas desconexas. O investimento que você faz na construção de uma marca, ele deveria elevar a percepção da opinião pública, da reputação da organização. Se esses ponteiros eles estão desalinhados, é porque alguma coisa talvez da sua comunicação, na sua atitude, não evocam, não constroem reputação. Se eles estiverem alinhados, todo o seu esforço de comunicação deve construir, se mantidas as condições normais de temperatura e pressão, uma melhor percepção dos seus diferentes públicos. Só que tem muita gente brincando, né, na questão do branding, às vezes, que é mudou de água para water. Não sei se você já escutou essa expressão, né? Que assim, às vezes são os rebrandings que, na realidade, muda muito pouco. Mas vi, por exemplo, no Rio 2C, e aí vai até um abraço, o da Jaguar Land Rover, que tem para quem não viu, tem uma conversa gravada aqui no Bora com a Camila Yu, que é a diretora de marcas da Jaguar Land Rover. O Itaú apresentando o seu case de rebranding, que eu acho maravilhoso, dos 100 anos, né? E alguns outros cases. Então, assim, trazendo para a nossa pergunta acima de tudo, né? Como é que você tem visto a evolução do branding no nosso país, de empresas, acima de tudo, de empresas brasileiras? A gente tem, e aí talvez volte até a questão da tecnologia, não sei o quê, mas como é que você entende que é o papel do branding nos tempos atuais? Bacana. Você citou dois cases, inclusive, que eu falei no Sextou com a Boss, porque são cases Eu não vi esse. icônicos. Eu não vi. É que já foram do ano passado, acho que não deu para chegar lá, mas eu falei desses dois cases, inclusive, gosto bastante, principalmente do case do Itaú, acho que foi um case incrível, todo construído dentro disso. Mas hoje, falei do case da Boca Rosa também, que fez esse ano um rebrand que foi muito falado de uma forma diferente, enfim, né, não estava se conectando, fizeram um reposicionamento do rebranding. Quando eu vejo, quando a gente fala de branding, as pessoas associam a só uma logo, né? É um projeto de logo, mas na verdade a gente tem que pensar qual que é a identidade, qual que é a mensagem que ela está falando, como ela se posiciona e ter uma consistência disso, né? Com o público de fato que ela está falando. Então,
às vezes mudar a logo, primeiro que eu brinco, inclusive, quando a gente entra em algum cliente, eles falam, vocês não vão querer mudar logo aqui, né? Porque cada agência que passa aqui quer mudar. Eu falo, não, a gente quer entender hoje como que funciona, porque é um trabalho muito grande mudar uma logo de uma empresa, o branding, né, de uma empresa, essa imagem que a gente passa, na verdade. Porque, querendo ou não, é toda a imagem que você construiu por anos. Então, você vai mudar tudo isso, requer você entender se isso vai mudar a forma como o seu público vê, se você está querendo atingir um outro público, mas se você não vai desconectar do público atual. Então, são muitas coisas que precisam ser levadas em conta. Então, não é só uma inteligência artificial que faz o logo, entendeu? É toda uma estrutura, uma inteligência que você precisa ter na construção do todo, né? Então, onde a gente não pode dificultar e diminuir ao máximo esses ruídos, né? Porque vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Então, eu fale bem ou mal, mas falem de mim. Então, eu vejo, sim, rebrands com bons olhos, mas desde que tenha um propósito, né? Não adianta aí mudar a embalagem só por mudar, ou uma logo só por mudar. Às vezes, ajustes, né, de elemento, de sofisticação, uma modernização na linguagem que você traz, acaba sendo mais assertivo do que mudar a estrutura, né? Então, eu vejo que precisa ter muita coerência aí dentro do que vai ser feito. Eu vejo com bons olhos, existem muitas marcas centenárias que estão mexendo em algumas coisinhas, e é natural isso, né, de trazer uma modernização, um refresh para a marca, mas essa coisa tão disruptiva de virar uma coisa tão diferente, eu acho muito ousado, dependendo do tipo de negócio, e você precisa investir muito nessa marca, né? Então você precisa ter muito dinheiro como Itaú e como a Jaguar para fazer aí um rebranding megalomaníaco, né? Trazer Madonna para o Brasil, mas é aquela coisa assim que eu vejo que faz sentido para alguns cenários onde você quer se posicionar, principalmente em Itaú, né? Considerando fintechs, toda essa parte de inovação e tudo mais. Então trazer essa questão de modernidade, tecnologia, desse frescor, inclusive falando de Itaú, no Web Summit foi o stand que mais me chamou a atenção, de como eles usaram todos os elementos e ícones deles, trabalhando todo o branding deles dentro da estrutura do stand de evento deles. Então, é algo que, de fato, traz muita coerência dentro do que eles trazem, né? Dentro do rebranding, e esse projeto acaba estando em todos os pilares. Então, eu vejo, assim, com bons olhos, desde que bem feito. Eu só queria adicionar uma coisa que você falou, né, que é o primeiro também validar a cultura da organização, né, para ver se os valores, os pilares que você tem naquela marca, se eles estão de alguma maneira representados na cultura da organização. Se existe esse vínculo natural, muito provavelmente o que você pode fazer são atualizações, mas a cultura já está exposta. Agora, se você passou por um processo de fusão e aquisição e você juntou várias culturas diferentes, às vezes o rebranding é uma maneira de você criar uma nova conexão com esses diferentes universos que vieram sendo feitos. Eu sou uma empresa financeira, saí comprando 3 fintechs, 4 fintechs, e aí meio que existe cluster dentro da organização, ou seja, você não tem cultura. E aí talvez o rebranding seria até um momento de você unificar uma única visão, um único propósito e todo mundo voltar a jogar num único time, né? Então, eu sempre digo assim, né? Eu acho que o ponto de partida, é lógico que tem várias coisas, né? Talvez o meu produto ou o meu segmento tenha sido ressignificado, pegando uma coisa histórica, Xerox, por exemplo, então não adianta mais ficar falando de Xerox, porque eu vou falar sozinho, ninguém mais sabe nem o que é isso, é, ou da questão dessa de cultura, por exemplo. Então, acho que um dos pontos é aonde eu estou no mercado, outro é o que a minha cultura espelha, para em cima disso eu pensar se faz sentido, o que eu coloco, se é um leve verniz, ou se eu tenho que como é que eu posso dizer, raspar para voltar na camada mais básica, né? As pessoas que compram às vezes casarões, coisas antigas, em vez de repensarem ele, eles voltam e fazem uma volta ao passado. Às vezes você dá uma lixada e você encontra a tinta original que era muito mais bonita do que tudo que você poderia pensar agora. Então, eu acho que a cultura também é um ponto importante para quem está nos acompanhando aqui para pensar, tá? Carol, Carolina,
Já fica comigo hoje com essa frase. Carol, Carol, Carolina. Me lembra até a música do Seu Jorge, né? É, como, como CEO, como consultora, pessoa que dá conselhos a várias organizações, me diz dois pontos que te tiram o sono. Assim, puxa, mas será que isso, de alguma maneira, impacta na percepção? Será que isso constrói valor? Será que isso. Dois pontos que você acha que, puxa, eu gasto muito tempo pensando nisso, ou isso é uma fonte de preocupação? E eu estou falando isso porque, para quem está nos assistindo, fica um aprendizado, fica uma forma de olhar e reinterpretar para que essas pessoas, profissionais ou estudantes de MBA, pensem em cima disso, né? O que que você sugere? O que que você diz? Eu vejo alguns pontos, considerando, eu estou tentando lembrar, assim, de todos os meus clientes hoje, quais são as minhas maiores preocupações, porque como são negócios diferentes, cada um tem uma coisa, né? Então, uma coisa que me preocupa é um dos nossos clientes, que é um mercado direto, que vende direto para público, dentro de supermercado. Eu quero colocar IA no meu negócio. Ok, mas o que você quer fazer com IA? Não sei, eu quero dizer que eu uso IA. Então, usar por usar acaba não trazendo essa coerência e que me preocupa, né? Tem que manter um discurso do que você está fazendo e ser algo funcional. Então, isso é algo que hoje me preocupa, querer usar tecnologias sem um fundamento, sem um objetivo, é só para usar para discurso, né? Igual aquela mesma coisa que, em termos de discurso, me preocupa muito quando a gente usa datas sazonais, assim, então, apoio a fazer um post sobre o câncer de mama, mas você não faz nada dentro da sua empresa, ou Claro. essas datas comemorativas, esses meses e tudo mais, outubro, outubro rosa, setembro amarelo, novembro azul, enfim, mas sem uma proposta ali dentro, tanto para a cultura, que é o que você comenta, né? Então, trazer alguma coisa de um autoexame, um diagnóstico, trazer uma palestra para dentro da empresa, para fazer alguma coisa de fato, porta para fora ou porta para dentro, mas só aquele post comemorativo me preocupa muito isso, porque isso não traz coerência, não traz relevância, e muito pelo contrário, dissocia isso, né? Realmente é só para fazer, só por fazer para cumprir tabela. Então, isso é algo também que, de fato, me preocupa. E com relação à performance, né? Quando a gente fala hoje, marketing não pode ser só bonito. Eu brinco que eu quis sair da matemática, eu fui fazer humanas, eu fui para o marketing, para a comunicação, porque eu não queria saber de matemática. Sou muito ruim de matemática. E hoje, marketing é 100% performance e ROI. Tecla SAP de ROI, É. o Isso é muito. retorno sobre investimento. Então, quando a gente fala disso, para que a gente não seja visto como um custo, hoje marketing tem que trazer entrega e retorno disso, é o resultado. Então, quantos por cento você traz em cima de cada coisa? Então, hoje me preocupa muito essa questão de só mudar as coisas por mudar, sem uma intencionalidade e sem mapear isso da questão de resultado, né? Então, o marketing hoje, ele virou uma planilha de volta. Não é mais uma planilha de Excel, existem muitos dados BIs, né, que são ferramentas aí de inteligência para negócio, onde a gente consegue mapear muita coisa, dados de mercado, mas hoje, de fato, a gente precisa mapear. Então, não fugir mais da matemática é algo que me preocupa cada vez mais, o quanto a gente está ligado a isso. E para você que está nos acompanhando, antes de eu fazer a pergunta final para Carol, Caru, Carolina, é, fica aqui, né? Se você perdeu o que ela falou agora, acho que vale a pena você voltar um pouquinho, porque é o seguinte, né? Nós vivemos num mundo guiados por dados. As decisões são baseadas em dados. A criatividade não morreu, a criatividade não morrerá, mas acima de tudo a estratégia precisa ficar de pé. E para que a estratégia se demonstre como viável, você vai precisar ter indicadores, né? Por exemplo, numa conversa recente que eu tive com a Dani Almeida, a head de campanhas e analytics do Terra, a gente abordou isso. Quando eu falei com a Giovana da Serasa, ela falou muito sobre dados, e a Carolina está trazendo aqui de novo isso. Então, assim, se é uma fragilidade, você que está nos acompanhando, se é uma fragilidade sua, de alguma maneira, o uso
da matemática, recicle-se. Faça, de alguma maneira, uma atualização, porque você vai precisar, hoje, amanhã e com certeza cada vez mais no futuro, demonstrar com fatos, dados e indicadores todos os retornos das suas ações. Ela pode ser uma ação muito criativa, mas se ela não trouxe retorno, ela não ficará de pé. Se ela trouxe retorno, ela receberá, mantidas as condições normais de não só de temperatura e pressão, mas de budget, provavelmente ela receberá um adicional porque ela se provou rentável. E aí o rentável não só porque trouxe fidelização ou consumo, mas porque ela trouxe também engajamento para a marca, por exemplo. Tá bom? Então, hashtag fica a dica para você. Carolina, estamos chegando no final. Eu queria que você dissesse de novo, né? O nosso público, acima de tudo, são estudantes de MBA pelo Brasil, de comunicação, marketing, usabilidade, jornalismo e todo, usar aquela expressãozinha de todo o ecossistema de gestão de marca, e também profissionais que querem, de alguma maneira, serem uma Carolina no futuro, por exemplo. Qual é a sua recomendação? Quando a gente fala com tantas pessoas, a gente precisa entender aonde a gente consegue agregar para todas essas pessoas, né, Dario? Para mim é uma dica muito simples, que às vezes é óbvio, mas o óbvio só é óbvio para o olho treinado, né? Então é aquela coisa que a gente precisa entender algumas coisas. Então eu falo que não subestime o básico. O básico bem feito, ele ainda é um básico bem feito. Aquele arroz com feijão gostosinho, caseiro, sabe? Aquela comida de vó, é uma coisa boa, né? Então, às vezes as pessoas querem fazer uma estratégia megalomaníaca, mas ela não precisa ser megalomaníaca, ela precisa ser eficiente. Então, como a gente consegue ser eficiente no básico bem feito? Escutar o seu cliente, estudar o comportamento desse cliente, construir essa comunidade, conversar com eles, entendendo, não é criar um novo produto, é entender o que de repente é uma dor do seu cliente para você desenvolver algo, né? Então, é não ter esse medo de fazer o básico dentro disso, né? Então, é isso que eu vejo que é importante hoje. Ser mais acessível, direto com o seu cliente e fazer o básico bem feito. Para daí você pensar em outras coisas maiores, né? Então não adianta, eu brinco, né? Quando a gente chega com clientes, a gente tem os 4 pilares onde a gente desenvolve o negócio e tem um passo a passo. Não adianta eu chegar querendo fazer uma produção de eventos se eu não tenho nenhum folder, se eu não tenho nenhuma proposta de valor, se eu não tenho nenhuma comunicação, nenhum lugar para onde vai direcionar para as pessoas saberem de mim. Então, é uma construção aí de passo a passo. Então, começa pelo básico para começar a gerar resultado. Ok, não sai daí não, tá? Carolina, te agradeço bastante. Conversa boa, a gente passa do tempo. Então a gente passou do tempo previsto, né? Mas assim, te agradeço demais. De novo, curti desde o momento. E fica aqui o meu pedido. Eu gostaria de ter um livro com a sua Bom, com dedicatória. certeza eu vou te enviar. E para você, espero que você tenha gostado. O Bora, como a gente fala sempre no início, é um projeto acadêmico, é, que a gente tenta trazer, acima de tudo, pessoas interessadas, pessoas interessantes em tudo que envolve o nosso universo de gestão de marcas. Cada ponto, cada pontinho de conhecimento contribui para a formação de um conhecimento maior, que a gente espera como o nosso único propósito que isso seja relevante na sua carreira acima de tudo. Se você curtiu, por favor, clica aqui embaixo. A gente, mesmo não sendo comercial, precisa de cliques para sobreviver ao algoritmo. E se você entendeu que esse conteúdo, essa conversa é relevante, por favor, compartilhe, porque esse é o nosso propósito, fazer levar esse conhecimento. Então, com isso, a gente se despede, a gente fala até a próxima. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.